boa tarde, desembargadores. Em primeiro lugar, muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo, que é uma forma de facilitar o acesso à justiça pelas partes. Meu nome é Ana Maria, eu sou advogada da Ultralito e nós temos um processo pautado na sessão de julgamento da quinta-feira. E o processo é muito antigo, é um processo de 1994, os fatos aconteceram em 1993. E eu pontuei 3 coisas no memorial que foi enviado para o e-mail de Vossas Excelências que eu gostaria de conversar sobre, pontuar rapidamente, que são coisas que, na ótica da defesa, são fundamentais que os embargadores se atentem. O primeiro fato e documento é a questão da responsabilidade por negligência do Dr. Nívio, né, um dos apelantes, conjuntamente com a clínica Ultralito. A sentença basicamente diz que ele deveria ter tentado outras formas, outras atitudes, outros exames, para tentar apaziguar o quadro clínico da apelada no momento que ela se apresentou a ele. Ocorre que o Dr. Nívio fez isso e a sentença não levou em consideração e nem a primeira perícia também levou em consideração. A segunda perícia, sim, levou em consideração que o Dr. Nívio agiu, né, depois que a paciente se apresentou, logo depois do segundo procedimento. E isso está na folha 145 dos autos no PDF ou 91 dos autos originais. Está ali uma receita do dia 12 de maio de 93, em que o Dr. Nívio prescreve um antibiótico. Ou seja, a paciente foi lá, apresentou um quadro que o Dr. Nívio entendeu ser tratável com antibiótico e assim o fez. Então, está descaracterizada a negligência. Negligência seria se ela tivesse ido lá, apresentado um quadro e ele simplesmente não fizesse nada. Então, tá ali. Não só tem outros remédios ali, Buscopan, enfim, todos os que ele achou necessário diante do quadro apresentado naquele momento. Até porque nos autos, o único documento que pode supostamente atestar e que foi levado em consideração pela sentença é o depoimento da autora ao perito sobre sua condição no momento da consulta e a receita do Dr. Nívio. E isso é constatado pela segunda perícia que foi feita nos autos, que diz o seguinte: eu verifiquei nos autos que o Dr. Nívio, na realidade, prescreveu antibiótico para a autora. Então, aqui fica descaracterizada a negligência. Outra coisa, o Dr. Nívio faz parte de uma equipe de urologistas. E o Dr. Sérgio Porto esteve acompanhando ela na UTI, deixou o seu telefone, isso está atestado nos autos, ou seja, membros da equipe também estiveram no pós-operatório da paciente. Então, não há o que se falar em negligência nesse caso. E se não há negligência, logo não há responsabilidade nem do médico assistente e nem do médico e nem do hospital, no caso a clínica Ultralito. Então, Vossas Excelências, se Vossas Excelências se atentarem às páginas 145, 1524 e depois nas páginas 909 e 913, vai ficar claro: 1. Que o Dr. Nívio agiu sim. 2. Mesmo que não tivesse agido, que não é o caso porque ele agiu, as complicações cirúrgicas desse quadro da autora e do procedimento que ela fez, elas são possíveis. Já foi explicado para a apelada as complicações desse procedimento. E a literatura médica diz que é possível sepse, uma porcentagem grande, inclusive, porque esse procedimento estava sendo iniciado, estudos, era um procedimento alternativo, isso foi informado à apelada. Então, há pesquisas, e isso está citado nas perícias, nas páginas que eu mencionei para Vossas Excelências, de que sim, é muito possível complicações. Então, o dano causado não foi pela negligência do Dr. Nívio, foi
pelas complicações inerentes ao procedimento que a apelada estava ciente, que são atestados em literatura médica. Então, ela já estava ciente do risco inerente à cirurgia. Então, não há o que se falar logo em irresponsabilidade. Isso quebra o nexo causal. Esse é o primeiro ponto. E é o ponto que, se acolhido por vossas excelências, resulta na improcedência dos pedidos iniciais. Caso mantida a condenação, claro que não se espera, é um ponto fundamental aqui, é o valor em questão. A sentença condenou em danos morais 50 mil, danos estéticos 30 mil, mais o pagamento de pensão de 6 meses de salário, que ela supostamente ficou afastada do trabalho, e supostamente porque não tem prova nos autos, o próprio perito diz que supostamente supõe que ela ficou afastada, mas não tem prova dos autos que ela realmente ficou, e condenação de danos materiais, que importam, claro, sem atualização, e vamos dizer, 90 a 100 mil na época. Só que ano passado nós estivemos em tratativa de acordo com a apelada, nós, doutor Nívio, nós clínica, doutor Nívio e a paciente Cibele, junto com seus advogados, e nós e o escritório da apelada fez um laudo, produziu por meio do Instituto Reinaldo Ressler um laudo contábil para apurar quanto seria essa condenação liquidada. E atualizados os valores desde 1993, chegamos ao vultoso valor de 1.200.000, aproximadamente, e o laudo pericial está indo junto com os memoriais para que vossas excelências tenham conhecimento de quanto representa o valor da condenação, que não é um valor de indenização, é um valor para enriquecer uma pessoa. Ele passa do ponto da função pedagógica de uma indenização e torna apelada, caso ganhe esses valores, uma pessoa rica. Então, o que se pede, vossas excelências, caso mantida a condenação, é que os valores fixados sejam razoáveis e que seja considerado o tempo que foi levado esse processo, e é desarrazoável que haja uma condenação de mais de 1 milhão e uma paciente que, não foi a óbito, perdeu um rim, mas de acordo com as perícias, a vida dela é normal hoje. A literatura médica é unânime que viver sem um rim normal é possível e é a condição atual da autora. Outros casos de óbito mais graves do ponto de vista de resultado têm condenações do Tribunal de Justiça muito abaixo do que R$1.200.000. Eu junto esses julgados memoriais. Então, vossas excelências, o último ponto é a questão dos juros, né, que foram fixados em 1%, só que tem que ser observada a questão da vigência do código anterior, né, porque os fatos foram em 1993 e os juros eram 0,5% ao mês durante a vigência daquele código. Então, são basicamente esses 3 pontos, vossas excelências. O vídeo já deu 8 minutos, eu não vou me ater mais. Então, se puderem, por gentileza, lerem os memoriais e os pontos que eu aqui pontuei, eu agradeço muito desde já. Estarei presente na sessão de julgamento para sustentar razões. Muito boa tarde.